Irmãos, você pode abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Só fazendo um resumo para os irmãos de onde nós estamos, para que os irmãos tenham uma ideia do geral, para que nós possamos entrar nos detalhes. No capítulo 19, no verso 20, que nós já passamos por lá, já algumas semanas atrás, você tem uma daquelas declarações sumárias, aquelas declarações que Lucas faz como se fossem marcadores no próprio livro de Atos, indicando um determinado momento no livro que ele passa de uma percepção para outra. Ele tem uma missão diferente, um objetivo diferente. No verso 20 do capítulo 19 diz que assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente agora na Ásia, agora entre os gentios, entre os pagãos, entre pessoas que não conheciam nada a respeito do Deus de Israel, elas não sabiam nada a respeito de Jesus Cristo, e elas agora estavam crendo na palavra do Senhor, e a igreja do Senhor crescia, e a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Nos versos 21 e 22, eu já lhes falei isso, Paulo está decidido, guiado pelo Espírito Santo, a ir para Jerusalém. O objetivo dele é chegar em Roma, e ele também, depois nós descobrimos na carta de Paulo aos Romanos, que ele quer chegar até a Espanha, e ele está decidido, guiado pelo Espírito Santo, a ir para Jerusalém, e ele sabe que vai ter problemas em Jerusalém. Ele sabe das dificuldades, ele tem sido perseguido pelos judeus ao longo de todas aquelas cidades pelas quais ele andou, seja na Macedônia, seja na Acaia, seja na Ásia, seja na Síria, em todo lugar que Paulo vai, onde tem judeus, os judeus os perseguem. Os gentios também o perseguem, mas os judeus eles têm o primeiro momento de perseguição. Agora Paulo está saindo, terminando a sua viagem e caminhando para Jerusalém. E esse texto, eu lhes falei na semana passada, que a partir de agora, nessa última parte do livro de Atos, você vai ver muitos discursos de Paulo, discursos longos, discursos detalhados. Lucas está fazendo parte da equipe missionária novamente. Ele tinha, durante um tempo, se afastado da equipe, agora ele volta, ele começa a usar o pronome nós. É muito importante que você perceba isso. O nós é porque Lucas está junto, ele está sendo uma testemunha ocular de tudo aquilo que está acontecendo. Então, nós vamos ler agora do verso 13 até o verso 38. É um texto longo, que eu vou fazer o possível para resumi-lo, para você entender bem um dos trechos mais lindos do livro de Atos, não só pelos teólogos que eu li, mas eu também considero um dos trechos mais lindos do texto de Atos dos Apóstolos. Diz assim, a partir do verso 13: Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos de fronte de Quios, no dia imediato tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus
e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Oremos mais uma vez. Te louvamos, ó Deus, pelos cânticos que nós entoamos ao Senhor, cânticos antigos e cânticos novos, mas todos eles falando da tua grande obra de salvação, do teu grande poder, da tua glória, do teu cuidado por nós, da realidade da tua vinda, da realidade de que o Senhor já entrou no Santo dos Santos, o Senhor já entrou nos céus, os grandes portais da eternidade já se abriram para que o Senhor estivesse entrando, o primeiro homem a entrar nos céus. O Rei da Glória, o Senhor Todo-Poderoso, justo e perfeito em todos os teus caminhos. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor entrou nos céus, da onde o Senhor virá, para buscar a tua igreja. E nós te louvamos por isso, por essas promessas. Promessas que o Senhor cuidará de nós no meio das tribulações, no meio das lutas, no meio do nosso sofrimento, enquanto igreja peregrina, enquanto igreja militante, enquanto igreja que luta em favor do reino, em favor do evangelho, aqui e agora. Nós passamos por lutas imensas, Senhor, e nós precisamos que o Senhor realmente nos capacite. Nós glorificamos o teu nome, por essas grandes verdades que cantamos e entoamos ao teu nome. Obrigado porque o teu Espírito tem nos fortalecido. Obrigado porque a tua palavra não nos tem deixado nas trevas. A tua palavra nos tem dado luz e entendimento para compreendermos o que o Senhor faz, aquilo que o Senhor é e aquilo que nós somos diante do Senhor e em Cristo Jesus principalmente. Nós te louvamos, ó Deus, nesta hora e pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós contemplemos a tua glória revelada na tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, do verso 13 até o verso 17, nós temos uma descrição breve daquilo que talvez tenha levado um pouco mais de uma semana
Paulo passeando por todas aquelas cidades, e você deve se perguntar, mas por que Paulo passa por tanto lugar, e por que Lucas relata isso? Por que relatar esses detalhes? Porque as viagens não eram fáceis naqueles lugares. Você estava numa época do ano aqui, e numa região, que você não conseguiria viajar de navio à noite, por exemplo. Você só viajava de dia, em algumas horas do dia. Em determinados momentos, os navios tinham que aportar, porque não havia vento algum. E eles tinham que parar. Eles tinham que aportar numa cidade, esperar talvez um novo carregamento. Muitas vezes os navios eles carregavam tanto pessoas, viajantes, como cargas. Eram momentos difíceis ali. E Paulo ele está passando por todas essas dificuldades. Paulo ele caminha por terra num determinado período. A sua equipe caminha pelo mar, nós não sabemos exatamente por que disso, nós não temos informação, talvez Paulo estivesse ainda recolhendo donativos para levar para Jerusalém, mas nós não temos claro no texto. O que nós entendemos é que Paulo está decidido a ir para Jerusalém, ele quer ir para a festa de Pentecostes, e ele sabe que quando chegar lá, ele vai ter muita tribulação. Por quê? Porque Paulo já havia sido perseguido pelos judeus ao redor do mundo todo, ao redor de todas aquelas cidades pelas quais ele passou. Ele vai para Jerusalém numa das maiores festas dos judeus, o Pentecostes. O que ele vai encontrar lá? Com certeza, muita perseguição. Ele sabe disso, mas ele está decidido a ir para lá. Quando ele chega numa determinada ilha, que ficava a cerca de 60 quilômetros aproximadamente de Éfeso, ele não passa por Éfeso, porque ele sabe da ligação que ele tem com aquela igreja, e ele não pode perder tempo, por isso ele não vai diretamente para a grande cidade, mas ele vai para esta ilha, e desta ilha ele chama os presbíteros da igreja, aqueles presbíteros que eu lhes falei ao longo da liturgia, os líderes da igreja, aqueles que tinham a incumbência de cuidar do rebanho de Deus, de cuidar das pessoas, de protegê-las, de alimentá-las com a palavra de Deus, preocupado com os falsos mestres que apareceriam, porque Paulo ele tem uma vivência muito grande, ele tem experiência, ele sabe das heresias que circulavam naquelas regiões. Ele, com a preocupação pela igreja de Éfeso, ele manda chamar os presbíteros. Esse manda chamar os presbíteros até parece que é rápido, mas levava 2 dias para ir, pegar os presbíteros e 2 dias para voltar, mais 4 dias. Só no verso 1, você tem mais 4 dias aqui. Tudo era demorado, meus irmãos, não tinha avião, né? Os navios não eram os navios de hoje, eram navios à vela, né? Dependiam de ventos, dependia de muita coisa. Tudo ali era difícil. Mas o Senhor estava dando vitórias e guiando o seu servo. Eu quero que você atente a partir do verso 18, que é a primeira parte do discurso de Paulo para aqueles presbíteros. Qual é a palavra que Paulo vai dar para uma liderança de uma igreja? Isso é importante para nós, como igreja de uma forma geral, mesmo como liderados, mesmo como ovelhas do Senhor Jesus Cristo, para nós entendermos a preocupação de Paulo pela igreja. E aqueles que serão os futuros líderes da igreja, sejam presbíteros ou diáconos, para entender de quem é a igreja e qual é a nossa responsabilidade como liderança da igreja do Senhor Jesus Cristo. Do verso 18 ao 21, nós temos a primeira parte, e diz assim: quando eles se encontraram com ele disse-lhes, começa o discurso: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Esse bem sabeis, eu já lhes falei algumas outras vezes, essa palavra é muito importante. No nosso português parece uma coisa trivial, como ter conhecimento de alguma coisa, mas a palavra no original ela é mais forte do que isso. Ela está dizendo assim, ó, vocês podem confiar a vida de vocês a isso que vocês têm consciência de que a vida que eu tive no meio de vocês, o ministério que eu tive no meio de vocês, vocês têm consciência de quem eu fui no meio de vocês, a preocupação que eu tive com vocês. Esse bem sabeis é o mesmo verbo
Quando Paulo fala lá em Romanos 8, capítulo 30, sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o mesmo sabemos. E não é um saber simplesmente de você ter uma informação de jornal, uma informação que você leu, ou uma informação dita. É uma convicção. Vocês têm convicção de como eu me portei no meio de vocês. E como foi isso? Como que Paulo andou no meio daquela igreja de Éfeso durante aproximadamente 3 anos? Verso 19. Eu servi ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. Não foi fácil. Eu chorei muito. Eu chorei muito no meio de vocês. Eu chorei por causa dos judeus, os meus compatriotas, os meus irmãos na carne que me perseguiam, rebeldes contra a palavra do próprio Deus deles. Eu chorei por causa dos crentes que se convertiam e que ainda estavam ligados ao paganismo, e que ainda estavam ligados a tantas perversões da vida. Eu chorei muito, em lágrimas, e é estranho quando nós ouvimos Paulo falar que estava muitas vezes entre eles com lágrimas, porque Paulo não era um homem emocional. Paulo não era um chorão. Paulo era um homem duro. Paulo era um acadêmico. Paulo não era um homem do povão, para começar. Ele não era um criador de gado, ele nunca criou ovelha, ele nunca plantou nada. Paulo era um nobre. Paulo era um acadêmico, Paulo era um sábio. Mas Paulo era um homem difícil. Ele era duro, ele era resistente. E é estranho você ouvir falar Paulo de estar em lágrimas, muitas vezes entre aqueles irmãos. Provavelmente, muitas vezes, chorando as suas orações, que você vai ver nas suas cartas, muitas vezes você vê um tom de quem está realmente se derramando em lágrimas perante o Senhor. Esse é o líder que intercede pela igreja. É o líder que intercede pela igreja em lágrimas, porque ele sabe que a igreja não é sua. Ele sabe que a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ele sabe que a igreja foi comprada com o sangue do Senhor Jesus Cristo. A igreja tem valor aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Paulo sabe que com todas as suas imperfeições, ele precisa interceder por essa igreja, ele gasta a sua vida com essa igreja. Mas diz também que ele andou no meio daqueles irmãos com toda a humildade. Paulo sabe que o seu ministério, embora seja um ministério profícuo, um ministério de bastante sucesso, pelo menos nesta época. Você viu as últimas pregações, onde eu falei que a igreja de Éfeso, ela praticamente explodiu. Ela cresceu assustadoramente. Paulo estava sendo reconhecido em muitos lugares como aquele que estava transtornando o mundo da época. Mas Paulo andou no meio daqueles irmãos com humildade. Humildade. Algo muito raro hoje em dia. Porque muitos líderes cristãos hoje imaginam que são donos das igrejas. Mas Paulo sabia que a igreja não era dele. A igreja era do Senhor Jesus Cristo. O ministério dele, mesmo o ministério dele, não era dele. Era o ministério para o qual o Senhor o chamou. Então ele andou com humildade, com lágrimas e muitas provações. Dificuldades. Falta de dinheiro, muitas vezes. Perseguido, tendo que fugir de uma cidade para outra. Esse foi o ministério de Paulo no meio daqueles irmãos. Mas ele continua. Que pelas cidades dos judeus me sobrevieram as provações. Agora no verso 20 ele diz, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Primeiro, o ministério de Paulo é abrangente. Ele prega toda a Escritura. Ele não tinha Novo Testamento ainda. Mas tudo aquilo que ele conhecia das Escrituras, ele ensinava. Ele ensinava de forma pública, nas reuniões públicas, como aquela que nós vimos na semana passada, quando aquele jovem caiu lá do 3º andar, mas também de casa em casa. Paulo era incansável. O objetivo de Paulo era ensinar a palavra, porque ele sabia que o povo das igrejas precisava conhecer a palavra do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos precisavam conhecer a palavra do Senhor Jesus Cristo.
Nós temos conversado aqui desde o domingo passado, na escola dominical, a respeito da Assembleia de Westminster, século XVII, na Inglaterra, e como a palavra de Deus foi importante para um reavivamento na Inglaterra, para que a Inglaterra se reerguesse de uma nação manchada pelo pecado, pela injustiça, pela ignorância, pela pobreza, por muitas confusões, e ela se tornasse a grande Inglaterra dos séculos XVIII e século XIX. A palavra de Deus, Paulo sabia que era importante aquele ministério de ensino da palavra, seja publicamente, seja de casa em casa, seja talvez numa reunião pequena. Por isso, hoje, nós enfatizamos que todos os ministérios da igreja, todas as reuniões da igreja, é importante que nós tenhamos a palavra. Seja numa simples reunião para comemorar o aniversário de alguém, como nós tivemos algumas nesse mês de setembro, né? Bastante. Quase todo mês aí a gente tinha um aniversário. Bênção isso. Mas nós temos que ter a palavra. As nossas reuniões nas casas, elas são importantes, porque naquele momento nós ouvimos a palavra, nós compartilhamos a palavra, nós estudamos a palavra. Quando nós reunimos nesse momento, nós estamos pregando a palavra. Na escola dominical, nós falamos acerca da palavra de Deus. Em todo momento, Paulo sabia que precisava estar ensinando a palavra para aqueles irmãos, de todas as formas possíveis. No ministério público, no ministério individual, no ministério de casa em casa. Ele ia nas casas das pessoas, talvez à noite. De manhã ele trabalhava, à tarde ele passava na escola de Tirano, aquele prédio que ele alugara, e ele ali ensinava a palavra, e à noite ele ainda ia visitar irmãos nas suas casas para anunciar a palavra de Deus. No verso 21, ele diz para quem ele pregou, testificando tanto a judeus como a gregos. Ele pregava para todo tipo de pessoa. Os judeus que o perseguiam de cidade em cidade, ele continuava pregando. E para os gregos, os gentios, os pagãos, aqueles que não sabiam nada a respeito das Escrituras. Então, ele não escolhia o tipo de pessoa para pregar, nós temos que pregar a todos. Mas não só para todo tipo de pessoa. Ele diz no final do verso... no verso, parei... Perdi. 21. Ah, sim. Mas ele não só pregava para todo tipo de pessoa, ele pregava o que ele pregava. Além de falar de todo o conselho de Deus, ele pregava o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho, ele tem essas duas características, o arrependimento de pecados e a confiança em Jesus Cristo como o Salvador. Meus irmãos, eu tenho repetido isso e talvez eu venha a repeti-lo até o final da minha vida. Não há verdadeira fé sem arrependimento, não há verdadeiro arrependimento sem fé. São duas faces da mesma moeda do Evangelho. Se você não se reconhecer um pecador miserável, carente da graça de Deus, se você não reconhecer que você precisa se arrepender dos seus pecados todos os dias, que você precisa fazer o exercício de confissão de pecados, que é o que a gente chama em alguns métodos evangelísticos de respiração espiritual, exalar o ar poluído e inalar o ar fresco, o ar puro, o ar não contaminado. Nós precisamos ter confissão de pecados na nossa vida o tempo todo. Isso faz parte do Evangelho, precisamos nos arrepender de nós mesmos. Eu gostei muito de um dos hinos que nós cantamos, né? Que ele dizia mais ou menos assim, livra-me de mim mesmo. Nós somos os nossos piores inimigos. A Bíblia fala que nós temos a carne, o mundo e o diabo. O diabo é um inimigo, ele é real. O mundo ao nosso redor, não o mundo, a natureza, mas o sistema mundano, o sistema rebelde do mundo, o sistema filosófico do mundo, ele é rebelde contra Deus e ele é nosso inimigo. Mas o maior inimigo que você tem está dentro de você mesmo, é a sua carne. A sua carne rebelde, pecaminosa. E você precisa se arrepender dia após dia.
Nós que somos crentes há mais tempo, nós temos a tendência de pensar assim, bom, um dia eu me arrependi, lá no passado eu me arrependi, eu me converti, acabou. Eu não preciso me arrepender mais. Não. O arrependimento é constante. Paulo está falando aqui para pessoas muito crentes e pessoas pouco crentes. Ele mesmo tinha que exercer isso na sua vida. Se arrepender constantemente. Você é um pecador, creia nisso. A palavra de Deus afirma isso. Nós pecamos contra Deus de várias formas, meus irmãos. Nós quebramos os 10 mandamentos constantemente. Primeiro mandamento, nós já quebramos logo de cara, nós não amamos a Deus sobre todas as coisas. Quantas vezes nós amamos a nós mesmos em primeiro lugar? O último mandamento diz que eu não devo cobiçar nada, que eu devo ter um coração livre diante de Deus. Isso não é realidade na nossa vida. Quantas vezes nós devemos confessar que o nosso coração se enche da cobiça, de coisas que não são nossas? Quantas vezes nós quebramos o mandamento de não guardar o dia do Senhor? Quantas vezes nós deixamos de ter o dia do Senhor como para o Senhor? E tantos outros. Nós quebramos os mandamentos o tempo todo. Nós precisamos de constante arrependimento. E Paulo deixa isso bem claro. Ele pregava o evangelho que começa com arrependimento. Há um evangelho sendo pregado hoje em televisões, em rádios, em internet, que não contempla mais o pecado, não fala mais sobre a gravidade do pecado. A própria palavra pecado hoje ela é politicamente incorreta. Mas esse não é o verdadeiro evangelho. Pecado continua sendo pecado e nós continuamos sendo pecadores. Mas o pecado não é uma parte só, o arrependimento é uma parte do evangelho. A outra parte é a fé, a confiança no Senhor Jesus Cristo. É o inspirar, o ar puro, é o renovar as nossas forças. Eu reconheço o meu pecado, eu coloco isso diante do Senhor, eu confesso a minha incapacidade, eu confesso que quebrei o mandamento e peço ao Senhor, Deus, eu preciso confiar no Senhor, eu preciso crer mais no Senhor, eu preciso amar mais o Senhor, e eu não quero mais cometer esse pecado, eu quero confiar somente no Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero viver para a Tua glória tão somente, como nós cantamos nos cânticos que nós entoamos. Esse é o evangelho que Paulo prega, o tempo todo ele fala isso, arrependimento e fé. Do verso 22 até o verso 24 é uma outra parte do sermão. Então ele diz, ele pede para aqueles irmãos, olha, vocês sabem disso, vocês estão conscientes da forma como eu fiz no meio de vocês. Agora, do verso 22 a 24, ele vai falar do que vai acontecer no futuro. E agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Ele não sabe os detalhes. Senão, uma coisa ele sabe, o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, no verso 24, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A minha vida pessoal, o meu testemunho pessoal, ele não deve ser guia para a sua vida, não deve ser. Mas eu quero lhes falar agora do que aconteceu na minha vida, para mostrar para vocês aquilo que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Eu fui engenheiro de 1985 a 2015, 30 anos. Cheguei ao cargo de gerente industrial de uma pequena empresa, passei por várias multinacionais, boas multinacionais, e tinha uma mente matemática e gostava de matemática, física, essas coisas todas, as exatas, né? A área de exatas, gostei sempre muito disso, e trabalhei como engenheiro durante 30 anos em várias empresas. Escolhi uma empresa pequena para trabalhar durante muitos anos, quando saí de uma multinacional alemã. Num determinado momento da minha vida, eu olhei para a vida, olhei para as Escrituras,
E eu pensei, Senhor, eu gosto do que eu faço, não é que eu estou desapontado com a minha profissão, não. 30 anos, né? Depois de 30 anos você não vai estar, não tem nem mais tempo para estar desapontado. Mas, Senhor, eu queria fazer muito mais. Eu quero agir nas vidas, eu quero aconselhar pessoas, eu quero falar da Tua palavra, eu quero gastar a minha vida na Tua palavra, porque eu ficava olhando muitos dos meus amigos já pensando na aposentadoria. O que eu vou fazer na aposentadoria? E quando eu passo numa praça pública, meus irmãos, é coisa de doido isso, viu? Mas é só para mim isso aí. Eu passo numa praça, eu vejo aquele pessoal passando o dia inteiro jogando dama, dominó, xadrez, ou qualquer coisa parecida, eu falo, meu Deus, eu não quero essa vida para mim. Eu não quero uma vida inútil, eu não quero uma vida, como John Piper fala, na minha aposentadoria, catando conchinhas na beira da praia, pode ser a praia mais linda do mundo, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero gastar a minha vida de aposentado sem fazer nada, contando o dinheiro que eu acumulei. Eu não quero. Eu quero gastar a minha vida na obra do Senhor Jesus Cristo, porque a obra do Senhor Jesus Cristo é a obra mais importante que eu entrei na minha vida. O curso que eu devo terminar no final desse ano, meu curso de teologia, é o mais importante de todos os cursos que eu já fiz na minha vida. Esse ministério que agora eu me encontro é o ministério mais importante da minha vida. E eu não estou dizendo isso para você que é ou técnico em alguma coisa, ou engenheiro, ou médico, ou professor, ou qualquer outra coisa parecida. Eu não estou desmerecendo a sua profissão, de forma nenhuma. Nós, como protestantes reformados, nós sabemos que servimos ao Senhor com qualquer tipo de chamado. Qualquer tipo de chamado. Seja você construtor, técnico, mestre nas artes gráficas, qualquer profissão, você é chamado para servir ao Senhor ali. Mas eu entendo quando Paulo diz isso, no verso 24, eu não considero a vida preciosa para mim mesmo. Eu tive que fazer muitos cálculos. Eu tive que pensar assim, bom, agora eu vou viver com 1/5 do meu salário. 1/5 dos meus vencimentos. E a gente se adapta, e Deus abençoa, e Deus cuida. Em nada considero a vida ou o salário precioso para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, eu tenho convicção do meu chamado, para testemunhar, e aqui é a palavra mais importante, o evangelho da graça de Deus. Meu irmão, se tem uma palavra importante, se tem 3 palavras importantes na Escritura, é essa, o evangelho da graça de Deus. Só essas 3 palavras eu poderia fazer uma outra pregação, para falar do Evangelho, da graça e do próprio Deus. Isso aqui é o que mais nós precisamos, e Paulo sabia disso. Por isso Paulo fala, eu vou continuar testemunhando o Evangelho da graça de Deus, mesmo que eu perca a vida em Jerusalém. Ele sabia que a coisa ia ser difícil. Ele tinha noção disso, o Espírito Santo o preparava, como nós vimos. O verso 25, ele é um verso que é como se fosse uma dobradiça do texto. O verso 25, ele faz um reporte, ele faz um relatório do que estava acontecendo ali. O problema é, aqueles irmãos talvez não o encontrassem mais, ou não vissem mais a Paulo. Então ele diz no verso 25, agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Você deve se lembrar que o último versículo que nós lemos desse texto diz que aqueles irmãos choravam copiosamente, porque Paulo havia falado isso. Talvez vocês não vejam mais o meu rosto. Que amor que havia entre Paulo e a igreja, e entre a igreja e Paulo. E qual é o amor que une aqueles homens e mulheres? Aquela igreja, aqueles líderes e Paulo. O amor das Escrituras, a palavra de Deus. É interessante isso. Eles choram porque eles talvez não vejam mais o rosto de Paulo, eles não tenham mais aquele grande mestre ensinando a palavra para eles. A partir do verso 26, você tem uma outra porção do discurso, que vai até o verso 30. E ele agora vai fazer um desafio para aqueles líderes, um desafio para os presbíteros daquela igreja. Diz assim, portanto, eu vos protesto no dia de hoje que eu estou limpo do sangue de todos,
porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Quando Paulo diz isso, ele está se lembrando de Ezequiel, o texto que eu li com os irmãos. Eu estou limpo do sangue de vocês, ou seja, eu estou pregando todo o evangelho para vocês. Eu não estou deixando nada de lado. Eu não estou deixando nada de fora. Eu quero que vocês todos estejam conscientes do evangelho que eu prego, Paulo diz aos líderes de Éfeso. Eu tenho tentado fazer isso, meus irmãos. Eu tenho tentado pregar toda a palavra de Deus, mesmo quando a palavra é dura. E eu creio que nessas horas Paulo chorava também com lágrimas. Porque exortar é uma coisa difícil, mas necessária. Nós temos que exortar, falar de pecado, falar que vocês são pecadores como eu sou pecador, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós precisamos amar a Deus, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Mas muitas vezes nós falamos isso com lágrimas nos olhos, porque eu sei da fraqueza que os irmãos têm, como eu sei das minhas fraquezas. Nós somos fracos, vivemos num mundo de fraquezas. A nossa fé muitas vezes é pequenininha, é falha. Sentimos necessidade de uma força e precisamos aprender a nos estimularmos uns aos outros à fé. Eu tenho tentado não deixar de anunciar a vocês nenhum desígnio de Deus. Eu quero pregar, se possível, toda a Escritura. Não sei quando eu vou terminar isso, mas é o meu objetivo. E vocês podem ver que eu escolho um método que é o método sequencial de pregação, porque eu não escolho o texto. Eu tenho que pregar em todos os textos, não só naqueles textos que muitos gostam de ouvir, mas naqueles textos difíceis de engolir. Mas essa é a palavra de Deus. E Paulo tinha essa perspectiva a respeito da igreja que não era dele. A igreja é do Senhor Deus. Por isso nós devemos pregar desta forma. Às vezes eu fico até pensando que os irmãos pensam assim, porque eu também não sou muito de chorar. Eu sou parecido com Paulo. Eu não sou muito assim muito melado, não. Minha esposa reclama um pouco disso. Mas eu sinto por dentro, eu choro por dentro. Mas eu tenho que falar a verdade para os irmãos em todo o tempo, porque a vida dos irmãos foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, não foi com o meu sangue. Foi com o sangue dele. Vocês são propriedades do Senhor. Ou vocês são propriedade do Senhor. No verso 28, ele diz: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Agora eu estou me reportando aos irmãos líderes da igreja, aqueles que já são líderes hoje. Da mesma forma que Paulo tinha cuidado pela igreja, ele está fazendo a seguinte recomendação para aqueles que são líderes: cuidado, líderes. Cuidem de vós mesmos em primeiro lugar. Vocês vão ser alvos das piores tentações. Satanás, você imagina quando Satanás faz um líder de uma igreja cair. Ele derruba muita gente dentro da igreja. Por isso ele diz: atendei por vós, em primeiro lugar. Cuidem da vida de vocês. Apliquem o evangelho na vida de vocês todos os dias. Cuidem das suas famílias. Cuidem da sua esposa. Amem a sua esposa, amem a sua família. O melhor presente que você pode dar para a sua família é o próprio Deus. O próprio Deus. Se você ficar rico daqui para amanhã, você pode talvez dar uma Ferrari na terça-feira, na quarta você dá um Porsche, na quinta você dá uma casa na beira da praia, na sexta você dá uma fazenda no campo. Você pode dar muitas joias para sua esposa, você pode levar os seus filhos para a Disney todo fim de semana. Nada disso se compara com Deus. Deus é o maior presente que você pode dar para a sua família. E graças a Deus que nós pobres podemos dar isso para os nossos queridos. Mas atendei não só por vós, atendei por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos,
para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A palavra pastorear, embora Paulo esteja usando uma palavra que não é muito do seu métier, do seu contexto profissional, ela tinha o seguinte significado desde o Antigo Testamento, e Paulo sabia disso. Pastorear significa você proteger, você cuidar e você alimentar. Proteger, cuidar e alimentar. Nós, líderes da igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados para proteger a igreja, proteger os irmãos, para cuidar da vida dos irmãos. Meus irmãos, se tem uma mentira de Satanás hoje no meio da igreja evangélica atual, é essa aqui. Eu estou na igreja, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Isso não é cristianismo. Você acha que Paulo não tinha nada a ver com a vida daqueles muitos irmãos? E tinha muito. Nós temos dificuldades hoje, porque nós temos muito pecado no nosso meio. Tem gente que faz fofoca, tem gente que é insensível ao problema do outro. Eu entendo tudo isso, eu já passei por muitas experiências parecidas com essas. Mas nós temos que criar o hábito de partilharmos a nossa vida com o outro e partilharmos a vida do outro com a nossa. Nós devemos nos preocupar com a vida do nosso irmão, nós devemos cuidar da vida do nosso irmão. Cuidar da vida do irmão não é ver a roupa do irmão, não é ver se o irmão está com um carro novo na garagem, não é isso. Cuidar da vida do irmão é cuidar da vida espiritual do irmão. Como é que você está, meu irmão? Como é que foi a sua vida essa semana? Você teve alguma dificuldade? Você teve alguma luta? Pastorear é isso. E, principalmente, nós, líderes da igreja, nós chamados líderes, nós devemos cuidar dos nossos irmãos. Proteger a igreja de Cristo. E você vai entender por quê. Daqui a pouco Paulo vai falar isso. A qual ele comprou com seu próprio sangue. A igreja é do Senhor Deus. É uma coisa que a gente precisa ter muito clara na nossa mente, eu já lhes falei isso. Por que isso? Porque no verso 29 ele diz assim: eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Meus irmãos, nós temos dois ataques para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O ataque que vem de fora, o lobo voraz que entra para levar as ovelhas do rebanho. Isso é uma realidade. Talvez você esteja bem consciente disso. Mas talvez a igreja atual não esteja tão consciente do outro problema. O problema que vem de dentro para fora. Os lobos que nascem dentro da própria igreja, dentro da própria liderança. Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Homens que já deixaram de crer no Evangelho. Homens que já deixaram de seguir o Senhor Jesus Cristo. E que nascem dentro da igreja. Nós precisamos estar sempre atentos. Hoje nós somos uma igreja pequenina. Nos conhecemos muito bem uns aos outros, pelo menos na maioria das vezes. Mas nós precisamos manter esse cuidado para sempre. Para sempre. Os inimigos da igreja, eles vêm de fora e vêm de dentro. Por isso, no verso 31, ele começa uma nova sessão no seu discurso. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. De novo ele fala em lágrimas. E de novo ele fala do período que ele ficou admoestando, consolando, exortando, aconselhando. Agora, pois, verso 32, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. É isso que eu acho maravilhoso no Evangelho. É isso que eu acho maravilhoso na teologia de Paulo. Paulo, ele sabe, ele não vai estar mais ali. Ele não vai mais estar presente.
Talvez aqueles presbíteros ainda não sejam completamente maduros na fé. Talvez eles ainda tenham dificuldades com as tribulações que viriam. Mas ele diz uma coisa extraordinária aqui: eu encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Ele sabe que a palavra de Deus é que nos protege. A palavra é que cuida do rebanho. A palavra é que alimenta o rebanho. A palavra é que protege o rebanho. A palavra é que sustenta a vida do crente. A palavra é que sustenta a vida do líder da igreja. Dentro de algum tempo, nós vamos nos tornar uma igreja que ande com as próprias pernas. Esse é o sonho, creio que de todos nós aqui. E nós precisamos de líderes que tenham como alimentar o rebanho com a palavra. Nós somos uma igreja presbiteriana. Presbiteriano significa que nós temos presbíteros. Não é só o pastor que alimenta as ovelhas. Os presbíteros alimentam as ovelhas. É isso que Paulo está falando. Por isso que ele fala: cuide de vós e cuide do rebanho. E eu encomendo vocês a quem? Ao Senhor e à palavra da sua graça. É essa palavra que pode nos alimentar. É essa palavra que nos sustenta. É essa palavra que dá-nos ânimo para viver no meio das tribulações e das provações. Essa palavra tem poder para edificar, para dar herança entre todos os que são santificados. Que herança que é essa? É Cristo. Você vai entender isso quando você lê a carta aos Efésios. A herança de Deus que nós temos é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Evangelho. É interessante que a partir do verso 33, ele começa a falar de uma coisa que é inesperada no texto. Veja, eu estou falando até agora de coisas espirituais, da palavra. E, de repente, ele começa a falar de sustento financeiro. E por que isso? Porque ele sabe que dentre aqueles lobos vorazes que entrarão no meio do rebanho, muitos estão preocupados só com o próprio umbigo, só com o próprio ventre, só com seus próprios interesses. E Paulo agora vai dar o seu próprio testemunho para a igreja. Ele diz, no verso 33, eu não cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Eu não andei à procura de riquezas. Eu era rico. Paulo era um homem bem posicionado. Ele era um jurista. Ele era um tribuno. Ele era um professor. Ele era um mestre. Ele era de uma família de posses. Ele tinha direito romano. Imagina isso. De repente, agora ele está passando lutas, ele tem que trabalhar com as próprias mãos, ele recebe donativos, ele recebe ajuda da igreja de Filipos, ele recebe ajuda das igrejas da Macedônia. Ele está dizendo, eu não estou à procura de bens materiais, muito pelo contrário, eu os deixei para trás. Os nossos líderes, eles têm que estar preocupados com o Evangelho, com o reino de Deus, e não com a cobiça pelas riquezas deste mundo. Verso 34, ele nos diz, vós mesmos sabeis que estas mãos, ele devia estar fazendo assim, estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Eu trabalhei, eu fabriquei tendas, eu trabalhava de manhã, eu ensinava à tarde, eu ensinava à noite, para que a equipe missionária que estava junto comigo tivesse sustento. E no verso 35, ele completa a sua palavra, o seu grande sermão, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados. Ou seja, ele está dizendo, em vez de você procurar alguma coisa para você, o líder tem que procurar alguém para dar. O crente líder, o presbítero, é aquele que procura alguém para ajudar, não para tirar. Um líder da igreja, ele tem que ser alguém que dá o seu tempo, dá o seu melhor para o povo de Deus, e não tira do povo de Deus, como muitos líderes evangélicos hoje estão fazendo. É mister socorrer os necessitados. Há gente necessitada no nosso meio, nós não podemos deixá-los sem socorro. E depois ele fala uma palavra que não está em nenhum evangelho, é um dito do Senhor Jesus Cristo, que só aqui em Atos que está descrito, em Atos 20, 35.
Ele diz, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, mais bem-aventurado é dar que receber. Você não vai encontrar essa palavra em nenhum evangelho, é só aqui. O Senhor Jesus Cristo já havia ensinado isso para a sua igreja, e esse dito era corrente no meio da igreja, embora ele não estivesse escrito até então. É melhor dar do que receber. É melhor você se preocupar com o outro. E por incrível que pareça, nós cantamos isso num dos nossos hinos. Nós cantamos nesta noite. Meu irmão, sabe quando os seus problemas eles diminuem? Quando você olha para o problema do outro. Seus problemas ficam pequenos. Mas quando você olha para os seus problemas e esquece do outro, os seus problemas ficam gigantescos, enormes, tão grandes que até o ponto que eles criam uma nuvem e tampam a glória de Deus, e você não enxerga a ação de Deus na sua vida, porque você está olhando fixamente para os seus problemas. Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo diz para mim e para você, olhe para o outro, olhe para os necessitados, cuide do rebanho, olhe para a igreja, olhe para o corpo do Senhor Jesus Cristo, pelo qual Ele deu a sua vida. Terminado o discurso, você tem um dos momentos mais belos de toda a Escritura. Tendo dito essas coisas, ele se ajoelhou e orou com todos aqueles irmãos. Então houve uma grande choradeira, essa aqui é a palavra, uma grande choradeira entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, como um bom oriental faz. Eles se beijam, não um beijo sensual, nada disso, é um beijo no rosto. Entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. E se despediram. Meus irmãos, Paulo não foi o pastor perfeito, não foi. Eu ainda não sou pastor, mas com certeza também não vou ser pastor perfeito, e muito longe de Paulo. E vocês nunca terão um pastor perfeito aqui, nunca. E nem vocês vão ser a igreja perfeita. Nós nunca vamos ser perfeitos. Mas uma coisa que nós precisamos compreender, meus irmãos, a igreja é a propriedade do Senhor Jesus Cristo. É dele, não é nossa. Ele comprou essa igreja. E ele pastoreia essa igreja de forma perfeita, através de pessoas imperfeitas, como eu e você. Ele nos usa. Ele nos usa. Ele nos capacita com dons. Ele nos completa uns aos outros. Nós não temos todos os dons. A grande capacidade de um líder hoje é reconhecer que não pode fazer tudo sozinho. Ele precisa de pessoas. Ele precisa de outros que o complementem, o completam. Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos ter em mente que nós estamos para servir às pessoas ao nosso redor, que nós precisamos nos preocupar com o nosso irmão. É assim que o Senhor Jesus Cristo dirige e governa a sua igreja. E Ele comprou essa sua igreja com o seu sangue precioso. Foi pela graça, o evangelho da graça de Deus. Nem eu merecia e nem você merecia. Mas Ele te alcançou pela graça de Deus. Para que você viva desta forma. Para que você conheça, entenda a igreja desta forma. Lucas está nos mostrando aqui como que um pastor e seus presbíteros agem com a sua igreja. E como a sua igreja age com os seus líderes. De forma muito prática. De forma muito real. Vamos orar? Pai, em primeiro lugar, nós confessamos a nossa falência. Nós, como líderes, eu, como líder, falho, erro e preciso da tua misericórdia e da tua graça. A igreja, como igreja do Senhor,
também falha. Nós falhamos todos, ó Deus. Nós confessamos que muitas vezes nós não temos essa perspectiva de Paulo, nós não temos entendimento da Tua palavra como deveríamos ter, não ministramos na vida uns dos outros como deveríamos ministrar. Por isso nós confessamos que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos abrir mais o nosso coração para o Teu Evangelho. Precisamos nos arrepender do nosso orgulho, da nossa vaidade. Precisamos nos arrepender da nossa falta de confiança no Senhor mesmo. Precisamos, ó Deus, confiar que Jesus Cristo é aquele que reina sobre as nossas vidas. Nós declaramos a nossa confiança, o nosso amor por Ti, ó Deus. Nós declaramos o nosso amor pela igreja, porque ela é Tua. E nós Te agradecemos de todo o nosso coração, porque nós nunca merecemos fazer parte desta igreja, mas o Senhor nos colocou nela pela Tua graça e pela Tua misericórdia. O Senhor tem nos salvo de nós mesmos. O Senhor tem nos salvo do mundo. O Senhor tem nos salvo das garras de Satanás, para que a gente possa viver esta igreja gloriosa nesta terra. Deus abençoa a nossa vida como congregação do Jardim Fortaleza, para que possamos crescer no conhecimento da Tua palavra, para que possamos confiar no poder da Tua palavra, de nos edificar, de nos proteger, de nos guardar, de nos alimentar e de nos preparar para sermos uma igreja forte, uma igreja com famílias fortes, uma igreja com líderes santos, com líderes santificados pela Tua própria palavra. Dá-nos esta bênção, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém.